Estamos no ar, este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, hora de falar da MotoGP e saber qual é então o piloto mais bem pago do grid, bem como o top 7 de menores salários ou maiores salários e também quanto Pecco Bagnaia embolsou com o título conquistado em 2022. Vamos com a informação, deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse também nosso site, informatudo.com.br/esportes, tudo começa lá. E nosso Pix está aí na tela também, caso você goste desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos, qualquer valor é bem-vindo. Roda a vinheta e vamos para a informação. Como sabemos, o Campeonato Mundial de Motociclismo é um esporte que movimenta grandes quantias de dinheiro e, portanto, seus pilotos recebem um salário proporcional. Nos últimos tempos surgiu muita competitividade nos campeonatos do mundo, assim como times que se destacaram nos últimos anos. Vou trazer aqui então uma lista, o top 7 pilotos mais valiosos da categoria rainha. Começando com, olha só, Franco Morbidelli. Na 7ª posição do nosso ranking encontramos o piloto da Yamaha, o Morbidelli. O quê? Muita gente vai dizer como pode Franco Morbidelli ocupando esta posição, ele que não teve um bom desempenho em 2022. Faz parte, né? O ítalo brasileiro disputa o Campeonato Mundial de Motociclismo desde 2013 e conquistando assim um Campeonato Mundial de Moto2 e um vice-campeonato de MotoGP em 2020. Apesar disso, nesta última temporada, Franco teve sérios problemas com sua moto, apesar da maioria achar que o problema é com ele mesmo, né? Apesar de que não sabemos qual é o problema real que ele tem, né? E o que o fez terminar o Mundial de 2022 na 19ª posição, com 42 pontos. Nem precisamos comentar, todo mundo sabe os problemas que tem o Franco, só não sabemos exatamente o que é, mas dificuldades com a moto sem dúvida é um deles, pois parece que somente o Quartararo consegue domar esta máquina. Mas, apesar dos resultados do ano, o Morbidelli figura entre os mais bem pagos, com um salário a rondar os 600 mil euros por temporada. 600 mil euros a temporada. Faça a conta aí, né? Eu não tenho aqui a cotação exata do euro, mas figura em torno de R$5 e alguma coisa. Digamos que seja R$5, então, 600 mil vezes 5 são 3 milhões de reais por temporada. Dando sequência, vamos ao 6º colocado, Alex Rins, o ex-piloto da Suzuki, está na 6ª posição dos pilotos mais bem pagos do Campeonato Mundial. Nesta última temporada com a Suzuki, o piloto catalão ganhou 1 milhão de euros, e não é à toa. Nesta última temporada, Rins terminou na 7ª posição do Campeonato Mundial, obtendo 2 primeiros lugares e um total de 4 pódios, além de vencer a última etapa da temporada. Depois da estreia em 2017 pelas mãos da Suzuki, na próxima temporada correrá pela LCR Honda, pois a Suzuki deixou a categoria. Então tá aí 1 milhão de euros, ou no nosso cálculo redondo, né, 5 milhões de reais. 5º, Joan Mir, o campeão mundial de 2020, também está entre os pilotos mais bem pagos do grid. À frente de Alex, Joan fatura cerca de 1,1 milhões de euros por temporada. Recordemos que Joan Mir já foi bicampeão mundial no motociclismo. Em 2017 conquistou o campeonato de Moto3 e em 2020 a categoria máxima, a MotoGP, com a Team Suzuki X-Star. Na última temporada, Joan terminou em 15º lugar no campeonato mundial e na próxima temporada vai dividir o box com o Marc Marquez. Olha só a pedreira que tem pela frente. Salário então bem parecido com o do Alex Rins, 1,1 milhão de euros. 4º, Maverick Viñales. Maverick está entre os 4 pilotos mais bem pagos da categoria. No primeiro ano com a equipe italiana Aprilia, arrecadou perto de 2 milhões de euros. Esta última temporada pode ser resumida como um setup da Aprilia junto com seu companheiro de equipe e grande amigo Aleix Espargaró. Mac somou 3 pódios ao longo do seu primeiro ano com a marca e, dado o ótimo desempenho da equipe, ele repetirá no próximo ano. E olho no Maverick, né? Esse ano foi a adaptação à moto, certamente tem tudo para vir melhor ainda no ano que vem. Salário então 2 milhões de euros, no nosso cálculo em torno de 10 milhões de reais.
Terceiro, Pecco Bagnaia. O salário base do Pecco em 2022 foi de 2,5 milhões de euros. Logo na sequência do vídeo eu vou falar mais sobre os adicionais dele pelo título. Segundo, no caso 2,5 milhões de euros, então vamos para 12,5 milhões de reais. Em segundo lugar, Fábio Quartararo. O campeão mundial de 2021 está em segundo lugar entre os pilotos mais bem pagos nessa temporada. O salário de Fábio ronda os 6 milhões de euros. O El Diablo é atualmente um dos pilotos mais conhecidos do mundo. Fábio conquistou 2 títulos mundiais na categoria Moto 3 e o título mundial de MotoGP em 2021. Esta temporada encontrou-se na luta pela coroa até a última corrida, mas finalmente não conseguiu mais do que alcançar o segundo lugar, pois a Ducati e seu piloto Pecco foram imbatíveis. Para renovar com a Yamaha, Quartararo havia pedido 20 milhões de euros. A renovação foi feita, mas se o valor foi esse, não ficamos sabendo, até porque os valores são bastante secretos. A renovação aconteceu, pois a Yamaha prometeu uma moto mais potente para 2023. Quartararo, que veio para a MotoGP, não parecia ser aquela fera toda, mas logo mostrou a sua capacidade quando ele conseguiu domar a própria mente, o próprio temperamento. Ele realmente trouxe resultados, sendo campeão lá em 2021, e agora em 2022 realmente o adversário era muito forte. Então tá aí o salário dele, 6 milhões de euros neste ano de 2022. Façamos o cálculo vezes 5, fica em 30 milhões de reais. Vou deixar aqui 2 vídeos para você sobre o Quartararo, um deles sobre ele estar decepcionado com a Yamaha 2023, fizemos um vídeo já sobre esse assunto. Como falei agora há pouco, a Yamaha prometeu uma moto melhor para ele renovar, foi o que ele fez, né? E ele está decepcionado. Os testes mostraram que o motor é muito parecido com o motor 2022. E também aquele vídeo que fizemos há bastante tempo atrás com esse salário prometido a ele de 20 milhões de euros. Fica aí no card ou na descrição para você. E o top 1, quem é o top 1? É o Marc Marquez, né? Apesar das últimas 3 temporadas despercebidas devido às condições de saúde dele, as contínuas lesões, o piloto de Cervera mantém-se firme na primeira posição deste ranking, com um salário que ronda os 25 milhões de euros. O ex-campeão mundial na categoria mais alta continua sendo o foco de todos os holofotes, mesmo quando está fora das pistas. Agora, Marc Marquez admite que se recuperou das lesões para poder lutar novamente pelo título mundial em 2023, apesar da moto ainda não demonstrar que tem esse potencial. Com relação ao salário, o MM93 foi quem melhor foi beneficiado durante a pandemia de Covid-19, pois ele tem um contrato que ia até 2024, ou vai até 2024, então ele passou tranquilo pela Covid-19. E quanto então o Pecco Bagnaia recebeu no total suas premiações com relação a esse título que ele conquistou? Vem comigo para fechar então este vídeo. O campeão do mundo Pecco Bagnaia vai curtir as férias de Natal até a próxima temporada de MotoGP com um troféu de campeão, um carro novo e mais dinheiro na conta bancária. Um artigo publicado no site La Repubblica, na Itália, coleta os dados do piloto italiano durante este ano de 2022. O salário base que o piloto da Ducati Lenovo tinha estabelecido, como já falamos, para a temporada é de 2,5 milhões de euros. O piloto começou a temporada sem terminar no Grande Prêmio do Qatar. Na segunda corrida da temporada, o piloto italiano também não obteve bons resultados. E não foi até o 6º Grande Prêmio que ele estava no pódio e com uma vitória. A partir dessa prova, no circuito de Jerez, Ángel Neto, Pecco Bagnaia evoluiu e foi acumulando vitórias e bons resultados que o levaram a conquistar o título de campeão. O prêmio para a conquista do título de campeão é de 1,5 milhão de euros. Como se isso não bastasse, o piloto da Ducati Lenovo também levou para casa um BMW M3 Competition Touring com X-Drive oferecido
por patrocinadores. O italiano soma um total de 10 pódios, dos quais 7 vitórias, uma segunda posição e 2 terceiras posições. Além de 5 pole positions, tudo isso levou o Pecco a sagrar-se campeão com 265 pontos conquistados. Por cada vitória, o piloto ganha 100 mil euros. Por cada segundo lugar, 50 mil euros. E por cada terceiro lugar, 30 mil euros. Com os resultados mencionados, ele alcançou um bônus total de 810 mil euros, além do prêmio que ele ganhou como campeão. A Ducati costuma pagar bem pelos resultados, não paga tanto no salário, mas paga bem pelos resultados, apesar de que o salário dele é muito bom, né? 2,5 milhões de euros. Curiosidades sobre Pecco Bagnaia. Pecco fez uma reviravolta que vai ficar para a história, pois somou 91 pontos ao francês Fábio Quartararo, 91 pontos à frente do Quartararo no final do campeonato. É a maior reviravolta até agora para ser campeão. Pecco fez 5 zeros na temporada, é bom lembrar, no Catar, França, Catalunha, Alemanha e Japão. É o primeiro piloto que, apesar dos 5 abandonos, se sagrou campeão. A vitória do italiano trouxe bons resultados para a Itália. Desde Valentino Rossi em 2009, nenhum italiano havia vencido um campeonato mundial de MotoGP. Além disso, Giacomo Agostini, em 1972, foi o último piloto italiano a vencer em uma motocicleta italiana. Eles tiveram que gastar 50 anos para repeti-lo novamente. E a Ducati não ganhava há 15 anos. Havia acontecido com o Kaiser Stoner. Então a Ducati investiu muito neste ano 2022 e o resultado veio: títulos de equipes, pilotos e também título de marca. Parabéns à Ducati, parabéns ao Pecco e parabéns a todos que ganham muito bem nessa lista que você acabou de acompanhar, o top 7 dos salários da MotoGP. Gostou desse vídeo? Deixa o like então, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários aqui no canal. Quanto mais likes, quanto mais views, mais vídeos para você. Lembre que isso aqui é uma troca, se nós ganhamos, você também ganha. Acesse nosso site informatudo.com.br/esportes e aí também nosso Pix aí na tela, você pode ajudar nessa nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, certo? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.